Estamos de volta, meus amores. Este é o glorioso, me permitam, CBN em Foco. Nadede Calado, quem você trará para a nossa roda? Vamos lá, Andreasa. Está na linha para conversar com a gente, com o ouvinte da CBN, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, integrante da CPI da Covid-19. Senador, muito bom dia, muito obrigada por nos atender. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador Alessandro Vieira, obrigado novamente por nos atender. Uma pergunta que tem a ver com a atuação direta do senhor, eu me refiro ao caso André Mendonça, pendente de sabatina no Senado da República, prerrogativa do Senado da República, usada a seu mais absoluto dispor pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre. Ontem, ele se manifestou ao Supremo Tribunal Federal em função de uma ação movida pelo senhor e pelo senador Cajuru. Eu vou ler rapidamente aqui um trecho da manifestação. A votação de indicação de ministro para o STF merece ser precedida de um tempo de amadurecimento político que permita a galvanização das opiniões dos membros do Senado, em especial diante do momento de turbulência política. Essa explicação convenceu o senhor? O senador Davi Alcolumbre continua incapaz de apontar nenhum motivo republicano para o atraso que ele causa. Esse atraso já teve consequências no Supremo, nós já tivemos votações empatadas, o que deve beneficiar criminosos, e ele não consegue explicar. Essa justificativa não se sustenta, né? No tocante à indicação de ministro, sabatina, a função do Senado não é criar consenso político, é aferir se existe notório saber jurídico e reputação ilibada. É só isso. O Senado não escolhe indicados. Infelizmente, o senador Davi rebaixa o Senado à sua própria estatura. O senhor teria alguma opinião, alguma explicação prática, objetiva, de qual seria, já que não seria essa discussão de turbulência política, qual seria a razão por que o senador Davi Alcolumbre demora tanto a colocar em pauta essa discussão? O senador Davi Alcolumbre aparentemente usa isso como um mecanismo de barganha, quase uma extorsão contra o governo federal. Era, na condição de presidente do Senado, a figura que manipulava verbas orçamentárias milionárias e hoje não tem mais esse papel e aparentemente se ressente. Essa é a explicação que se mostra mais plausível. Nadédia. Senador, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou seu requerimento para convidar o ministro da Economia, Paulo Guedes, a falar sobre os recursos que mantém contas offshore no exterior. Como a gente sabe, não é ilegal manter esse tipo de conta, desde que com as devidas declarações, mas também o Senado, a Câmara, tem essa prerrogativa e decidiram ouvir o ministro. Qual a sua expectativa agora com esse requerimento aprovado? É que a gente tenha o mais rápido possível os esclarecimentos por parte do ministro. As decisões que ele toma como comandante da nossa política econômica impactam diretamente seus investimentos no exterior. E isso é motivo para um possível conflito de interesses. Se espera que ele consiga comprovar que não teve mais nenhum tipo de interferência ou gestão nessa conta, nesse investimento, ou em outras contas de investimentos que, porventura, ele tenha. Nós já tivemos no passado um caso envolvendo o Meirelles, né, ministro no governo Temer, e o Meirelles comprovou com bastante tranquilidade que tinha se afastado da gestão, tinha formado um trustee para fazer a gestão daquele patrimônio. Vamos ver o que o Paulo Guedes explica. Senador, entrando no campo da política, eu quero ouvi-lo sobre a CPI, nós o faremos na sequência. Mas, não sei se a palavra é exatamente essa, mas recentemente houve uma divergência do senhor, algum incômodo do senhor com o seu partido Cidadania. Falou-se, inclusive, na possibilidade da sua saída. E ontem, cavucador que somos, nós vimos o senhor elogiar o partido que surge da união entre PSL e DEM, União Brasil. O senhor está agora pacificado com o Cidadania ou essa mensagem de ontem pode sugerir ou indicar uma paquera do senhor, me permite o uso dessa palavra, uma paquera do senhor com esse novo partido que surge? Não tenho nenhuma identidade ideológica ou programática com esse novo partido e particularmente vejo pouca expectativa de renovação num partido comandado pelo Bivar. O que deve ser elogiado, deve ser reconhecido é o ato, onde os presidentes de partido estão abrindo mão da sua autonomia em prol de montar uma estrutura política mais robusta. Isso deve ser seguido por outros partidos, sob pena de desaparecimento. Então, esse é o sentido.
A questão que eu tive com cidadania foi solucionada e ela foi referente à apresentação de uma ação contra o orçamento secreto. O orçamento secreto que ontem a CGU, em depoimento na Câmara, reconhecia, o Controlador-Geral da União, que tem indícios flagrantes de corrupção, que tem expectativa de operações em breve da Polícia Federal em parceria com a Controladoria. Essa era a base da nossa discordância, porque o partido entrou com a ação, está na relatoria da ministra Rosa Weber, e depois tentou desistir dessa ação. Mas isso foi equacionado, a direção do partido reconheceu o seu equívoco, e a gente está trabalhando na construção desse partido, que é um partido de centro, e que pode representar uma expectativa de futuro para o Brasil. Nadédia. O senhor é pré-candidato à presidência pelo Cidadania, então, podemos dizer? Sim, a executiva, por unanimidade, referendou o nome como pré-candidato à presidência da República, dentro de um contexto que é de construção de uma alternativa viável de terceira via. Eu não me sinto representado pela volta do Lula, não me sinto representado pela permanência do Bolsonaro, são dois desastres para o Brasil, mas você precisa democraticamente construir alternativas, e o Cidadania vai ter sua participação nisso. Senador, sobre a CPI, o senhor com uma atuação bastante dura e presente a quase todas as sessões, nós noticiamos agora um furo de reportagem do repórter César Feitosa, da CBN, que a reunião da Conitec, que deliberaria hoje sobre tratamento precoce, a partir de um relatório que, obviamente, não recomenda o tratamento precoce, e, aliás, o ministro da Saúde havia condicionado a sua posição pública a essa deliberação da Conitec, por pressão do presidente da República e sob uma justificativa que o nosso repórter apurou falsa, de que a reunião, a pauta seria retirada porque teriam surgido novas pesquisas que botariam em dúvida, ainda nessa altura do campeonato, a situação do tratamento precoce. O nosso repórter apurou que não foi por isso, que foi por pressão política mesmo. Enfim, essa pauta foi retirada. Isso vai chegar à CPI. Como o senhor vê esse fato no ambiente de uma CPI que se aproxima do fim? Seguramente vai ser objeto de debate. A produção científica sobre o tema já é muito sólida, não existe dúvida com relação à inexistência de protocolos de tratamento precoce ou preventivo. O que o ministro Queiroga faz, infelizmente, é mais um gesto no sentido de bajular o presidente da República. É aquela luta pela permanência do cargo, aquela luta por ter um eventual apoio político em eleições futuras e joga longe o seu diploma e a respeitabilidade da carreira. É lamentável, impacta na vida das pessoas, mas vai ser deliberado pelo colegiado se cabe ou não uma convocação de última hora para que o ministro Queiroga possa se explicar. Nadédia, cabe mais uma pergunta, hein? Rapidinho, então, senador, o senhor confirma que tem realmente preocupações sobre como vai sair esse relatório final da CPI? Tem divergências com o senador Renan Calheiros? Vai mesmo elaborar um outro relatório por conta própria? Nós estamos elaborando, e eu vou protocolar na próxima semana, um texto que pode servir de apoio para o relatório que o Renan Calheiros vai fazer. A minha preocupação é garantir um texto que seja sóbrio, objetivo e técnico. Não dá para fazer firula, não dá para fazer, enfim, evento festivo em cima de fatos tão graves. É preciso ter uma solidez muito grande, porque isso vai ser altamente questionado e discutido na Justiça. O relatório não deve, ou pelo menos não deveria, desperdiçar energia com figuras que são tangenciais ou, eventualmente, com fatos que não são típicos do ponto de vista da legislação. Senador, eu vou fazer mais uma pergunta, peço licença para isso, que é o seguinte: o senhor tem defendido muito a importância de que se ouvisse o ministro Braga Neto, da Defesa, antes Casa Civil, e que coordenava declaradamente o suposto enfrentamento do governo federal à pandemia. Isso não aconteceu. Por que seria importante a participação do ministro? O Braga Neto era o segundo homem na cadeia de comando do combate à pandemia no Brasil. Eu não posso, ou pelo menos não parece razoável, indiciar o presidente da República, pular o Braga Neto e indiciar o ministro da Saúde. Isso não faz o menor sentido. E para mim não tem a menor importância se ele é general de 3, de 4 ou de 5 estrelas. Ele vive numa democracia. Aqueles que cometem atos que supostamente podem infringir a lei têm que ser investigados. Na minha sugestão de indiciamento, seguramente constará o ministro Braga Neto. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania, muito obrigado por participar aqui do CBN em Foco, dos esclarecimentos. Bom trabalho, bom fim de semana e até uma próxima vez. Um abraço e até a próxima. Obrigada, senador.